Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula nós iremos corrigir a semana 3 do PET volume 6 do nono ano. Iremos retornar ao assunto de semelhança de triângulos. É um assunto visto no PET 2. Logo no início, quando tivemos o PET 2, foi falado de semelhança de triângulos, tá? Então, vamos aqui no teorema fundamental da semelhança de triângulos. O que diz o teorema? Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo, intercepta os outros dois lados em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Vamos interpretar isso aqui. Então, pelo desenho, eu tenho o triângulo ABC. E aí eu tenho uma reta paralela a um dos lados. Nesse caso, o segmento DE é paralelo ao segmento AB. Então, quando eu corto, que eu faço esse segmento paralelo, eu estou criando um outro triângulo, que por consequência já é semelhante ao triângulo ABC. Então, eu fazendo a reta DE, eu gerei o triângulo CDE, que é semelhante ao triângulo ABC. É como se eu tivesse esses dois triângulos. Aqui eu tenho o triângulo ABC. ABC. E eu gerei um triângulo menor aqui, que é o triângulo DEC. Porque com isso nós teremos os ângulos também congruentes. Vamos analisar os ângulos. Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu também tenho um ângulo de 90. O vértice C, ele é o mesmo, então ele possui o mesmo grau. E o D, o vértice A com o vértice D, ele vai ser de mesmo ângulo. Então, aqui é igual aqui. Então, eu tenho os triângulos, que eles são semelhantes, o ABC e o DEC, porque eu tive uma reta paralela cortada nos outros dois lados e paralelos ao lado AB, tá? Então, a reta DE paralela ao lado AB. A gente poderia ter também uma outra reta, só para simular, ao invés de ser aqui, ó. Então, aqui a gente teria dois triângulos. Qual seria? O ABC e o triângulo ADE. A gente teria outros dois pontos aqui. Então, essa reta paralela, ela pode ser qualquer um dos lados do triângulo, que ele vai gerar um novo triângulo semelhante ao triângulo maior. Então, por ser semelhante, os lados, eles vão ser proporcionais. Vamos analisar agora os lados. Do triângulo AB, aqui vale 6. Do triângulo DE, aqui vale 4. Do triângulo A, aqui o lado AC vale 30. E está pedindo, e o triângulo DC, quanto que ele vale? Ele vale o pedacinho valendo o quê? X. Até daqui até aqui vale X, tá? Então, aqui eu já coloquei os lados, nós temos que colocar isso numa proporção, Onde? Como que a gente lê? O AB vai estar para DE, assim como AC está para DC. E a gente coloca os valores. 6 está para 4, assim como 30 está para X. 6x igual a 120, x igual a 20. Então, aqui, determinando aqui o valor de x, vai ser igual a 20. Esse é o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Se eu tiver um triângulo,
fizer uma reta paralela a qualquer um dos lados, eu vou gerar um novo triângulo, né? Semelhante ao triângulo original, tá? Existem 3 casos de semelhança também, que não é somente o teorema. Então, vamos ver. A gente tem o caso lado, lado, lado. Nesse caso de semelhança, os 2 triângulos são semelhantes se somente se tem os 3 lados respectivamente proporcionais. Os 3 lados têm que ser proporcionais. Por exemplo, vamos supor que eu tenha esse triângulo 18, aqui 12 e aqui 15. Bom, então 18, 12, 15 e o triângulo menor 6, 4 e 3. Como que a gente olha a razão de semelhança disso? Como que a gente vai saber se eles são proporcionais, né? Olha, aqui eu vou ter estes ângulos, deixa eu diferenciar. Os ângulos, então, eles estão na mesma posição. Então, vamos checar se esses lados realmente são proporcionais. Possuem a mesma proporcionalidade, possuem a mesma razão de semelhança. Então, aqui nós vamos ter que o segmento AB, que é 18, está para 6, assim como 15 está para 5, assim como 12 está para 4. Isso vai dar a razão de semelhança. 18 dividido por 6, 3. 15 dividido por 5, 3. 12 dividido por 4, 3. Então, a minha razão de semelhança vale 3. O que significa isso? Que o triângulo maior, ele é o triplo do triângulo menor. Então, ele é 3 vezes o valor do triângulo menor. Ainda lembrando que a razão de semelhança ainda vale para o perímetro, também fica 3 vezes, né? 3 vezes maior, e para a altura. Também essa altura aqui, ó, se nós identificarmos ela também seria 3 vezes essa altura do triângulo, a linha B' e C', tá? Então, a constante de proporcionalidade vale para os lados, para o perímetro e para a altura, ok? Então, eu tenho aqui que a constante de proporcionalidade vale 3. Então, esse é o caso lado, 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 que a gente checou, né? Que todos os lados possuem a mesma proporção. Um outro caso é o ângulo-ângulo. O que é o caso ângulo-ângulo? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? É igual a 180 graus. Então, se eu tiver 2 lados, 2 ângulos idênticos nos 2 triângulos, por consequência, o terceiro ângulo também vai ser idêntico. Vamos supor que este ângulo seja 30, este seja 80, 80 com 30, 110. Para 180, então este aqui vai ser 70 graus. Tá? Então, se este é 80, este ângulo é 30, por consequência, este vai ser 70. Então, a gente tendo 2 ângulos iguais, já podemos garantir que este triângulo vai ser semelhante. É o caso ângulo-ângulo.
E o terceiro caso é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, a gente fala, que lado que a gente está falando? São os dois lados que formam esse ângulo do meio. Então, a gente pode falar, se eu tenho um ângulo igual e eu tenho os dois lados proporcionais, tá? Ou seja, com a mesma razão de proporção, eu vou garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Porém, os lados têm que ser o lado que forma o ângulo. Ou seja, o AB vai estar para a linha B' e o AC está para a linha C'. Por exemplo, aqui, vamos supor que esse seja 20, aqui é 10. Esse aqui vai ser 10. E esse aqui vai ser 5. Significa o quê? A proporção, olha, 20 dividido por 10 vai ser 2. 10 dividido por 5 vai ser 2. A minha constante de proporcionalidade, ela é igual. E o meu ângulo, que forma esses dois lados, também tem a mesma medida. Então, os lados, eles são o quê? Congruentes. Os ângulos são congruentes e os lados proporcionais, tá? Vamos anotar aqui, ó, 20 está para 10, assim como 10 está para 5. Quem vai ser meu K? 20 dividido por 10, 2. 10 dividido por 5, 2. Então, a minha constante de proporcionalidade é 2. E este ângulo é o mesmo. Então, com isso, eu garanto que esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Que é uma introdução rápida para vocês. Questão 1. No triângulo ABC abaixo, os segmentos DE e BC são paralelos. Calcule a medida de AE e EC. Então, tá pedindo para a gente calcular a medida de AE e de EC. Então, aqui vai ser X e o EC vai ser 10 menos X, ou seja, tudo isso menos X. Então, agora a gente vai criar a proporcionalidade. Então, aqui eu tenho um triângulo, onde eu tenho uma reta paralela a um dos lados, e isso vamos gerar dois triângulos proporcionais, onde nós sabemos que o segmento menor, 2, vai estar para AE, assim como o AB vai estar para AC. Então, agora a gente vai substituir, tá? 2 está para AE, que é X, assim como 8 está para AC, que é 10. Então, nós podemos simplificar o 8 com 10, dividindo por 2, vai dar 4 quintos. Multiplicando cruzado, 4x vai ser igual a 10. 10 dividido por 4, 2,5. Então, se o meu x vale 2,5, o AE, que é 10 menos x, está pedindo para calcular o AE e o EC. Então, o EC vai ser igual a 10 menos 2,5. EC vai ser igual a 7,5. Aqui, então, é 7,5, porque 2,5 mais 7,5 vai dar 10. Ok? Aqui, os triângulos ABC, o menorzinho e o maior, são semelhantes. Já informou para vocês que são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo
ABC, sabendo que o perímetro mede 21. Perímetro de quem? Do ABC. Então, eu sei que o perímetro de ABC é igual a 21. Lembram que eu falei com vocês que a razão de semelhança também se aplica ao perímetro? Então, nós vamos identificar essa razão de semelhança. Quanto é o perímetro do triângulo A', B' e C'? A', B' e C'. Vai ser 10 mais 18 mais 14, que vai dar 42. Pronto, se eu já tenho a razão de semelhança dos dois, qual que vai ser a razão de semelhança? Perímetro de A', B' e C' está para o perímetro de ABC. 42 está para 21, vai ser igual a K. 42 dividido por 21 vai dar 2. Então, vejam bem, a minha razão de semelhança é 2. Significa que o triângulo maior é 2 vezes, é o dobro do triângulo menor. Se ele é o dobro, eu simplesmente vou pegar as medidas do maior e dividir por 2. Então, aqui, 10 vai estar, se eu dividir por 2, vai dar 5. 14 dividido por 2 vai dar 7. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, tá aqui os lados do triângulo ABC, né? Significa que ele é 2 vezes menor, ou seja, ele é a metade do triângulo A', B' e C'. Então, pela razão de semelhança, você consegue identificar qualquer outro lado do triângulo, se eles forem semelhantes. E aqui nós calculamos a razão de semelhança através do perímetro, que também pode ser aplicado, tá? 3. Os triângulos desenhados abaixo são semelhantes. Então, já identificou que são semelhantes. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. E também do lado AC. Então, tem que identificar alfa, beta e gama e o lado AC. O alfa tá fácil de identificar, porque eu tenho 45 com 70, faltando quanto para 180? 45 mais 70, aqui vai estar faltando 65 para chegar a 180. 65 com 45, 110. 110 com 70, 180. Pronto, já identifiquei o alfa, que vale 65 graus. Agora, vejam bem, agora a gente vai ter que achar a proporcionalidade desses lados. Olha o que está acontecendo. Eu tenho um ângulo tem um lado de 27 e tem um lado de 18. Aqui eu já tenho 3 medidas. 27, se eu dividir por 3, eu vou chegar em quanto? Em 9. Estou tentando achar os lados aqui dos ângulos para a gente saber os ângulos, tá? 27 dividido por 3 vai dar 9. 18 dividido por 3 vai dar 6. E quanto que vai ser essa medida que eu também vou ter que dividir por 3 para dar 5? É só eu fazer o inverso. 5 vezes 3, 15. Então, com isso, eu tenho a medida do lado AC. Miriam, mas como você fez isso? Você não podia fazer 18, por exemplo, dividido por 2? Né? Aqui, ó, 18 dividido por 2 daria 9. Mas 27 dividido por 2, eu não conseguiria nenhum dos outros lados. Então, com isso, eu já identifiquei que 27 está para 9. Assim como
18 está para 6. E já que aqui eu tenho 5 e a minha razão, né, constante de proporcionalidade é 3, então aqui vai ter que ser 15 dividido por 5, que vai dar 3 também. Então, o meu K é igual a 3. Mas ainda não encontramos o beta e o gama. Como? Vamos encontrar agora. Se 27 está para 9, olha só, o lado 27, ele é formado pelo ângulo de 45 e pelo ângulo de 65. Então, o lado 9 também tem que ser formado por estes ângulos, tá? Então, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 65. 18 está para 6. 18 é 45 e 70. Eu já tenho 45, então este ângulo aqui vale 70. E o lado 15 vai ser 65 e 70, que está para 5, olha, 65 e 70. Então, alfa vale 65, beta vale 65 e gama vale 70. Se a gente analisar este triângulo, tá? Ele é um triângulo que escaleno, todos os lados são diferentes. Um de 70, outro de 65 e o outro de 45. E a medida de AC, que está pedindo, segmento AC, vale 15. Então, a primeira coisa que eu fiz, o que foi? Identificar o ângulo alfa, que vale 65. Segundo passo, foi verificar a proporcionalidade. Qual proporcionalidade que se encaixaria aqui? E eu vi que, dividindo por 3, né, eu chegaria aos resultados que eu tenho. 27 dividido por 3, 9. 18 dividido por 3, 6. Então, a minha constante de proporcionalidade é 3. Se eu estou precisando deste lado e eu sei que o B' e C' vale 5, então esse é o triplo. 5 vezes 3, 15. Pronto, encontramos o lado AC. Depois, eu fui vendo qual lado que era proporcional a quem, para a gente encontrar os ângulos formadores deste lado. Ok? 4. Questão 4. Nós vamos analisar essa questão juntos, tá? Porque eu estou discordando de alguns valores aqui. Olha só, os triângulos ABC, então maior, e o triângulo AED são semelhantes, afirmaram isso. Sabendo que BC é 16, AC é 20, AD é 10. E AE é 10,4. Vou colocar aqui em vermelho. Está pedindo a medida desse quadrilátero. Quadrilátero BCED. Então, eu preciso saber essa medida, eu preciso saber essa medida e eu preciso saber essa. Porém, foi me dado alguns ângulos. Falou que aqui é ângulo alfa e que aqui também é ângulo alfa. Mas, pelo teorema de Tales, o que nós temos? Um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, eu vou ter segmentos proporcionais e ângulos congruentes. Quais ângulos seriam os congruentes? Este ângulo seria congruente com este ângulo seria congruente com este.
Isso aqui, tá? Se eu fechar isso aqui, ó, subir e fechar, eu vou ter o triângulo que nós temos aqui. Então, se aqui é ângulo alfa e aqui é ângulo alfa, aqui eu também vou ter o ângulo alfa, porque este é semelhante a este, e aqui também eu vou ter o ângulo alfa. Então, eu vou ter aqui dois triângulos isósceles. Eu vou ter o triângulo isósceles ADE, onde este lado é igual a este e este ângulo igual a este. E eu vou ter o triângulo isósceles, o maior. Opa, vou tentar fazer aqui, né? Qual? O ABC. Onde eu vou ter o mesmo ângulo. O vértice D, o ângulo do vértice D é alfa e este ângulo aqui também é alfa. Então, aqui eu tenho. Então, o que significa no triângulo isósceles? Os lados, eles possuem a mesma medida. Os ângulos opostos a esse, os lados opostos aos ângulos iguais possuem a mesma medida para a gente ter a parte, formar o triângulo isósceles. Então, aqui eu tenho que DE vai ser igual a AD. E o que o problema me trouxe foi um 10,4 aqui. Então, não concordo. Para mim tem que ser 10 e 10, tá? Se aqui é 10 e 10 e eu tenho aqui medindo 20, o Y também vai ser 10, porque 10 mais 10 vai ser 20. Então, aqui para mim, isso aqui é 10. Pelo fato de ser isósceles, os tamanhos também são iguais. Ângulos iguais, segmentos iguais, opostos a este ângulo. E o X também vai ser 10. Então, a minha constante de proporcionalidade aqui é 20 está para 10. 20 está para 10 vai ser 2. Então, a base do triângulo maior é 16. Então, se ele é o dobro, a base do triângulo menor vai ser 8. Então, a única coisa que eu discordo aqui é desse 10,4 aqui, ó. Eu não sei se aqui ficou errado, alguma coisa, porque esses triângulos, eles são triângulos isósceles. E se são triângulos isósceles, os lados opostos aos ângulos possuem a mesma medida. Então, aqui eu tenho todos os ângulos iguais. E o ângulo do vértice A, né? É o mesmo, né? Aqui, é o mesmo vértice. Então, os dois triângulos, eles são isósceles, tá? Então, ele mantém a proporcionalidade de quê? Um vai ser o dobro do outro. Então, se um é o dobro do outro, a base do triângulo maior é o dobro da base do triângulo menor. Se aqui é 16, aqui vai ser 8. Se aqui é 10, do maior vai ser 20. Aqui é 10, este aqui vai ser 20. Por que eu cheguei a essa conclusão? Por causa desses ângulos, olha, que falou que este alfa é igual a este alfa. Porém, pelo teorema de Tales, esses 4 ângulos, então, vai ser igual, porque o ângulo do vértice E também é igual ao ângulo do vértice C. E o ângulo do vértice D também é igual ao ângulo do vértice B. Então, ele é um triângulo isósceles. Porém, com essa medida aqui de 10,4, não vai me criar um triângulo isósceles. Mas, pelo teorema de Tales, sim. Então, eu fui pelo desenho, ao invés de ir pela medida. Então, eu criei a semelhança dos dois, utilizando, né, considerando que essa medida não é 10,4, é 10. Foi um erro aí para mim de digitação. Ok? Aí, com isso, a gente chega no perímetro, né? Onde o perímetro vai ser 16 mais 10 mais 10 mais 8.
16 com 8, 24, 34, perímetro vai ser igual a 44 centímetros. Essa é a conclusão que eu chego. Ok? Abraços. Com isso a gente termina, né? A nossa correção, tá? Abraços e até a próxima.